Nós vamos então dar início, né, aos estudos dessa manhã, no livro dos Espíritos, né, como nós temos fazido sempre. Deixa eu pegar aqui onde é que nós estamos. Nós estamos no tópico penas temporais, tá? Penas temporais. Na pergunta 984, tá? Ainda do capítulo das penas e gozos futuros. Nós fizemos a primeira pergunta desse tópico, agora vamos para a segunda, ok? Então vamos lá. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? O que vocês acham? As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não é? E aí, povo? As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Quer dizer, todas as dificuldades que a gente passa na vida têm a ver com as faltas atuais, né? Vamos pensar em faltas atuais, as faltas dessa existência, né? Que nós cometemos na atualidade, né? A amada amiga acho que não, a Maria também acho que não. O que vocês acham? Tudo que a gente passa nessa vida, tudo que a gente sofre nessa vida tem a ver com os erros atuais, com as faltas atuais que nós cometemos ou não? Né? Vamos ver aqui o que os Espíritos nos disseram aqui. Não. Já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes para a expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Né? Então, não, né? As vicissitudes, as dificuldades que nós passamos nessa vida, elas não têm a ver apenas com as faltas atuais. Lógico que podem ter a ver, né? A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo as causas atuais e as causas anteriores das aflições, não é? Então pode ter a ver com as causas atuais, mas não apenas com as faltas atuais. Tá? São provas impostas por Deus, pela lei divina que rege o universo. Né? Os espíritos amigos sabem do que nós fizemos no passado, dos equívocos que cometemos, das pessoas com as quais nos comprometemos, dos débitos que criamos. Então os espíritos determinam para nós certas existências passando por certas dificuldades ou que nós mesmos escolhemos como espíritos. Aí vai depender do grau de maturidade que nós tenhamos, o grau de discernimento que nós já desenvolvemos dentro de nós para sermos conduzidos ou para participarmos mais das escolhas, né? É como se fôssemos crianças, que nós tivéssemos que ser levados pelas mãos, pelos adultos, né? Mas à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de discernir, de optar, de escolher as melhores situações para nós, para a nossa evolução, nós vamos participando também mais dessas escolhas, né? Então vamos continuando aqui com a resposta. Para a expiação, né, das faltas cometidas em outra existência. Então muitas das situações terão relação com outras existências, que jamais fica impune a infração das leis de Deus e sobretudo da lei de justiça. Tá? Então muitas das dificuldades têm a ver com o cumprimento dessa lei de justiça. Só que quando a gente sofre, né, a gente se revolta frequentemente. E a gente pergunta, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Né? Como é que Deus permitiu que acontecesse isso? Principalmente se é um crime hediondo, principalmente se é uma coisa que tem uma repercussão pública, assim, mobiliza a sociedade começa
a esbravejar, né? Mas ali está se cumprindo a lei divina, né? Invariavelmente, ali está se cumprindo. Quem comete o erro está se comprometendo. Quem sofre, nunca sofre à toa, por acaso, né? Nunca passou, nunca vai passar por essas situações. Deus não permitiria que nós sofrêssemos sem uma razão de ser, né? Isso é que não existe. Ah, Maria, é verdade, fica tudo registrado, não podemos fugir de nós mesmos, né? Então, Deus não é injusto, né? Isso mesmo. Então, se não for punida nesta existência, sê-lo-á necessariamente noutra, né? Tem pessoas que não são pegas nessa existência, elas não, a justiça material não as alcança nessa existência, né? Deixa eu só desligar aqui um negocinho. Então a justiça divina não nos alcança em certos momentos nessa existência, a justiça humana, né? Desculpa. Mas a justiça divina nos alcança em qualquer momento, né? Pode ser em outra existência, pode ser nessa mesmo. Então tem muitas pessoas que saem ilesos, né, da justiça humana nessa existência e na próxima vem com dificuldades tremendas, né? Às vezes a pessoa até vai presa, nessa vida ela vai presa, ou numa próxima no caso, né? Ela vai presa inocentemente, né? Ela não foi culpada e foi pega numa situação aparentemente comprometedora, né? E fica lá algumas décadas, às vezes, pagando uma pena que nessa vida ela não era culpada. Nessa vida, né? Mas aí a gente entendendo a justiça divina, a gente compreende que embora tenha se cometido um erro nessa existência, a lei humana errou, vamos dizer assim, mas a lei divina está se cumprindo, né? Porque é a pessoa que que escapou da justiça na existência passada, né? Então, continuando aqui, né? Tá. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre. É punição do seu passado, né? Nessa vida a pessoa fala assim, mas eu nunca fez mal para ninguém, eu não sei por que está passando por isso. Nunca fez mal para ninguém, é uma pessoa boa. Sim, uma pessoa boa nessa vida, uma pessoa justa nessa vida, não fez mal para ninguém nessa vida. Pode acontecer, né? Só que a gente não vive nessa existência apenas conforme o que nós fazemos nessa existência. Nós vivemos também conforme o que nós fizemos nas outras, né? Então, infelizmente ou felizmente, né, nós temos os reflexos não apenas do presente, mas do passado também, né? Deus é perfeito, né, Maria? Então vamos para a pergunta 985. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? O que vocês acham? Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Quer dizer, a pessoa foi bem nesse mundo, foi bem nessa encarnação, e aí ela pode ser recompensada numa reencarnação no mundo menos grosseiro, no mundo superior, menos grosseiro do que a Terra, né? Pode acontecer isso, pessoal? O que vocês acham? A gente receber como recompensa reencarnarmos no mundo menos grosseiro, né? O que vocês acham? Pode acontecer isso? Sim ou não? Isso vai depender da sua evolução, né, Maria? Bezerra de Menezes não diz aí, né?
que Bezerra de Menezes foi agraciado com a oportunidade, né, de morar em outro planeta, né, e ele quis ficar na Terra até que a última lágrima fosse, né, secasse, né, e que por amor ao planeta, por amor às pessoas, aos sofredores. Bom dia, Diana, feijão. E ele recusou, né? Na verdade teria sido dado mais 50 anos para ele, né? Para ele ficar aqui no planeta. Esses 50 anos, inclusive, já teria acabado, né? Só se ele conseguir mais uma prorrogação aí, né? Então, mas já está no segundo tempo da prorrogação já. Está quase indo para os pênaltis já. Bezerra de Menezes, né? Então mas ele recebeu essa possibilidade, né? É espírito de luz, né, Maria? Então vamos ver aqui. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? A resposta é a consequência de sua depuração, porquanto, à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Né? Olha que bonito, né? Então, é a consequência da sua depuração. Todos nós podemos, nos depurando, passarmos a vivenciar num outro mundo, a reencarnarmos num outro planeta. Né? Ou irmos para um planeta inferior se nós ficarmos reprovando de ano aqui, se nós ficarmos perdendo oportunidades e nos mantendo num nível muito inferior, nós podemos não nos sustentarmos nem nesse planeta. Que mais ir para um planeta superior, né? Tem isso também, né, Maria? A gente tem que pelo menos se manter nesse planeta aqui, né? E procurando com o tempo até fazermos jus a ir para um lugar melhor ainda, né? Se bem que nessa altura do campeonato ficar aqui já tá bom demais, né? Ficar aqui já tá de bom tamanho, né? Então, à medida que vão se depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria. Olha, isso aqui é importante, né? Até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas. Pessoal, os espíritos ainda levam matéria consigo em suas organizações espirituais. Tá? A gente desencarna, a gente morre, mas desencarnar é mais difícil, né? Desmaterializar-se é mais difícil ainda, né? Sair da carne, às vezes a gente fica demorando para conseguir sair da carne ainda, né? Mas desmaterializar-se é mais difícil ainda. Porque isso o espírito vai fazendo ao longo de tempos. Por quê? Porque a gente sai do corpo físico, mas a matéria demora a sair de nós. A gente sabe que como o nosso perispírito é um corpo intermediário, é feito de substâncias intermediárias, né, entre a matéria e o espírito, e nós levamos ainda átomos materiais, nós levamos ainda partículas, né, que nós não nos despojamos, vamos nos despojando ao longo do tempo. Por isso que nós levamos também uma impressão da matéria mais ou menos forte, de acordo com o grau de materialidade que nós ainda temos. Quanto mais nós pensamos em termos materiais, mais densidade nós criamos no nosso veículo espiritual. Isso equivale a dizer que nós aglutinamos matéria ainda, matéria ligada ao plano físico.
Isso equivale a dizer que nós também somos mais atraídos ao campo gravitacional do planeta. Quanto mais matéria física, quanto mais átomos materiais nós levamos ainda no nosso perispírito, e por isso nós vamos ver aí um peso específico diferente de perispírito a perispírito. Vai haver um peso específico diferente, mesmo que seja de gramas, mas vai haver um peso específico diferente, tá? Conforme a quantia de elementos materiais que nós ainda levamos. Nós sabemos que o corpo espiritual, ele não deixa de ser composto também de oxigênio, de nitrogênio, de fósforo, tá? Só que logicamente em quantias muito menores do que o corpo físico. O corpo físico, por exemplo, com os metais pesados que nós carregamos, né, dentro do nosso próprio organismo físico. O perispírito possui elementos materiais também, só que em muito menos quantidade e elementos mais sutis, né? Não aqueles elementos pesados do corpo físico. Tá? Inclusive a gente vê referências, né? A irmã Cipriana, quando ela vai socorrer aqueles dois espíritos que estão se digladiando, naquele livro, qual o livro que é Entre a Terra e o Céu? Eu não me lembro agora. Não me recordo agora. Se é no mundo maior, Entre a Terra e o Céu, não me recordo. E ela está junto com André Luiz, junto com outro espírito amigo. E aí ela fala assim, olha, um espírito fala assim para André Luiz, olha, vamos carregar, nós dois vamos levar esse aqui, porque esse é pesado de carregar. Esse é pesado de carregar. Vamos carregar nós dois. Você pega num braço, eu pego no outro. Porque esse é pesado de carregar. Né? Você vê que até para os espíritos superiores tem certos espíritos que criam tal densidade no seu perispírito que ele se torna pesado de carregar. Né? Então acaba interferindo no peso específico, né? dos corpos espirituais aí. Então, até que se tenha despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, impurezas de ordem psíquica, vibratória e até material, vamos dizer assim, né? Esses átomos materiais que o espírito tem que se despojar ao longo do tempo, né? Para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Às vezes as pessoas que gostam de pensar em termos muito exclusivos, né? Elas gostam de pensar em termos muito dicotômicos. Matéria é uma coisa, espírito é outra. Espírito está totalmente separado da matéria. Esse modo muito cartesiano de pensar, né? Oi, Carmen, um beijão. Esse modo muito cartesiano, essa dicotomia cartesiana, né? Que ainda predomina muito na nossa ciência, né? A ciência, o espírito uma coisa, medicina é outra, o espírito uma coisa, psicologia é outra. O pessoal gosta na vida material de pensar muito em termos excludentes, né? Mas na verdade, os espíritos amigos nos dizem, olha, nós não teríamos condição de afirmar de um modo dogmático onde termina o espírito e começa a matéria, onde termina a matéria e começa o espírito. Isso os espíritos falam na obra do André Luiz. Nós não poderíamos dizer de um modo dogmático onde termina a matéria e começa o espírito. Não é? Então tem pessoas que não conseguem pensar muito nesses termos, né? Porque elas gostam de pensar muito em termos dicotômicos, né? Mas cada vez mais a física está demonstrando justamente isso que os espíritos falaram. Onde é que termina a matéria e começa o espírito? Onde é que eles estão aprofundando na matéria e estão descobrindo cada vez mais a sutileza da energia e inclusive a possibilidade da demonstração de outras dimensões, ou seja, estão chegando no espírito. Um dos objetivos dessa pesquisa que está sendo feita entre a França e a Suíça, lá daquele acelerador de partículas, um dos objetivos é
provar a existência de outras dimensões. Vocês sabiam disso? Um dos objetivos, isso a gente vê em matérias de revistas, né, falando a respeito, um dos objetivos é provar a existência de outras dimensões. Os físicos estão buscando isso, porque teoricamente já acreditam. Tá? Então, você veja uma coisa, né? E na medida que conseguem comprovar, a tendência é provocar mudanças profundas nas próximas décadas, na medicina, na psicologia. A psicologia está relutante de adentrar esse campo, mas a tendência é haver mudanças profundas. E muito do discurso hoje materialista vai ter que começar a ceder para a realidade da energia e do espírito. Tá? Porque, infelizmente, no campo da saúde a gente ainda enfrenta bastante resistência. Né? Infelizmente. Não vai ter outro caminho, né, Maria? Senão essas ciências, todas as ciências na verdade, elas correm o risco de se tornarem obsoletas. Elas correm o risco de não responderem mais aos questionamentos da própria ciência, que de um lado está avançando, caminhando para a descoberta de outras dimensões, como a gente estava falando. Né? Os espíritos já haviam dito isso. Eu não sei se é no livro Instruções Psicofônicas, mas tem um espírito que fala assim, olha, estudem a matéria. Isso décadas atrás. Ele falou assim, olha, estudem a matéria, que vocês vão chegar no espírito. E é o que está se fazendo em termos de física. Está se estudando a matéria, aprofundando na matéria. Quando você aprofunda na matéria, você vai chegando na energia e, por consequência, você vai chegando no espírito. Né? Muitos já estão pensando desse modo, né, Maria? E outros tantos estão relutando ainda, né? Então, quando nós estivermos despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente, né, eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Né? Então a gente vai poder aproveitar dessa liberdade do espírito puro, dessa leveza, né, que é o nosso futuro aí, como seres espirituais essencialmente que somos. Né? Aí tem uma nota de Kardec aqui, ó. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Olha que beleza, né? Allan Kardec colocando aqui, olha, nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que no mundo espiritual já é assim. As necessidades são menos grosseiras, logicamente, porque não há aquele corpo pesado. Existe ainda um corpo espiritual, o perispírito, né? Mas as suas necessidades são menos grosseiras, porque esse corpo é mais sutil. O André Luiz nos fala que lá no plano espiritual, na região onde ele está, ainda se toma banho, ainda se come. Né? É diferente. Ele chega lá na sala de banho lá da casa do Lísias. Ele ficou muito impressionado lá com a sala de banho lá. Né? Que eles têm um local lá, como nós temos o nosso banheiro, que a gente faz a higiene, os espíritos têm também a higiene. E ora, isso não nos deve espantar. Se ele tem um corpo, você não vai chegar lá no plano espiritual e vai ver uma de luzinha lá. A Maria, a Carne, o Joel, vai ser tudo luzinha lá. A gente não vai nem reconhecer ninguém, porque é tudo luzinha. Oh, quem que é você? Não estou conseguindo identificar. Isso não vai acontecer, né? Nós vamos chegar lá, nós teremos um corpo. Teremos uma identificação dos outros seres. Né? Ora, se temos um corpo, temos uma fisiologia, nós sabemos que existe uma fisiologia. Existem essas células do perispírito, órgãos perispirituais. Os órgãos físicos são a representação desses órgãos espirituais. Então existe um metabolismo, né? Logicamente diferenciado do nosso metabolismo, mas existe.
Tá? Existe um metabolismo. Quanto mais próximo da Terra, mais existe similaridade entre o corpo físico e o corpo espiritual. Existe similaridade entre as necessidades físicas e as necessidades espirituais. Logicamente, quanto mais nós vamos nos distanciando do plano físico, menos vai havendo essa similaridade. Né? Então, o espírito que está mais próximo da Terra, ele tem mais necessidade de repouso, de higiene, de alimentação, de sono, né? Como a gente falou do repouso. Quanto mais ele vai se espiritualizando, quanto mais ele vai se iluminando, vai deixando a matéria, deixando as impressões da matéria, ele vai transcendendo cada vez mais, vai irradiando cada vez mais. Então ele vai precisando menos dos elementos materiais. Né? E vai tendo menos uma fisiologia material, menos um metabolismo material ou próximo, né, da vida material. Vocês entendem, pessoal? Então não é de espantar que o André Luiz fale de alimentação no plano espiritual. Mesmo que seja suco, sopa, não deixa de ser alimentação, não deixa de ser nutrição. Tá? Aí ele ainda fala assim, olha, os departamentos da nossa colônia que têm um trabalho mais pesado, eles se alimentam também de alimentos mais pesados. Aqueles departamentos, aqueles ministérios que se ocupam mais de questões mentais, tal, eles têm menos necessidades de uma alimentação mais próxima da Terra, vamos dizer assim. Tá? Chegando ao ponto deles se alimentarem apenas por princípios solares. Água e princípios solares. A respiração se torna o alimento. Vai chegar um dia que aqui na Terra vai ser assim também. Mas o nosso corpo vai ter que mudar também para que seja desse jeito. E aí nós temos que estar um passo à frente na evolução, que nós ainda não atingimos. Diz o Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, que se nós conseguíssemos reter 1 grama dos milhares de litros que nós absorvemos todos os dias de nitrogênio, que o nitrogênio é abundante no ar, e o nitrogênio é a base da nossa alimentação. Tudo que nós comemos tem nitrogênio. Tudo que nós comemos tem nitrogênio. Mas nós não conseguimos reter o nitrogênio do ar. Tem alguns micro-organismos que conseguem, as plantas conseguem absorver o nitrogênio do ar, porque por isso que nós comemos as plantas e comemos os outros animais. Né? Para nós conseguirmos o nitrogênio que nós precisamos. Mas se o ar está repleto de nitrogênio, por que nós não conseguimos reter? Aí o Espírito Alexandre fala assim, olha, ainda não foi permitida essa bênção para a humanidade. Nós ainda não tivemos essa permissão, porque nós ainda não atingimos a moralidade necessária para ganharmos essa bênção do alto. Mas, pessoal, não está longe. As mudanças genéticas, as mutações genéticas, às vezes acontece lá uma pequena alteraçãozinha lá nos nossos genes lá e pronto. A gente começa a adquirir a capacidade de reter nitrogênio. Só que ainda nós precisamos das indústrias, precisamos produzir esse lixo todo, precisamos quebrar a cabeça, aprendemos a nos disciplinar, nós ainda precisamos disso. Por isso que não foi permitido nosso avanço moral, nós não chegamos no ponto ainda de não precisarmos mais disso tudo. Né? Por isso que não foi permitido que nós retivéssemos o nitrogênio do ar. Mas vai chegar um dia que vai ser permitido isso. E aí nós não vamos produzir tanto lixo, não vamos ter que trabalhar tanto materialmente, porque a nossa vida vai ser muito mais moral. Olha que beleza, já pensou? Mas nós ainda temos necessidade de ficar lá carpindo mato, nós ainda temos a necessidade desses trabalhos mais rudes, nós ainda temos necessidade. Porque nós ainda estamos nos construindo moralmente, intelectualmente, né? Mas vai chegar um dia que isso não vai ser mais necessário. Né? Não sei o quanto vai demorar, né? Mas
A Diana lê, o bom é quando nos alimentarmos de ar e água, né? Pois é, aqui na matéria já tem quem viva assim, né? Já tem quem viva. Eu não acho que a população geral tem essa condição. Acho que ainda não se tem essa condição. Tem pessoas que estão vivendo de luz? Acredito que sim. Acredito que sim. Sinceramente, acredito que sim. E acredito que é o futuro mesmo da humanidade. Só acho que isso, no momento, ainda não é para todo mundo. Não é para qualquer pessoa, não é para todo mundo. Não é possível para todo mundo porque não há cultura espiritual ainda. Porque a pessoa, para viver dessa forma, ela tem que realmente provocar mudanças profundas no seu organismo. E isso, infelizmente, a maioria das pessoas ainda não tem essa condição. Né? Ah, Cida, eu conheço uma pessoa que viveu um mês de luz. E depois? E depois, Cida, conta aí. Esse viveu aí me deixou preocupado. E parou. Mas ela parou, mas está viva, né, Cida? Ai, ai. Ah, bom. Parou por quê? Mudou de ideia, se enfraqueceu muito. Tem pessoas, acredito realmente que tem pessoas que estejam vivendo dessa forma. E estejam bem. Porque, porque culturalmente, espiritualmente, os hábitos, a estrutura de vida já permite que ela viva assim, né? Mas eu, por exemplo, hoje eu ainda não, no atual momento, eu não me arriscaria muito nesse tema. Ainda não estou seguro o suficiente para tentar algo nesse sentido, viu? Ai, ai. Não é fácil, né? Mas eu acredito realmente que no futuro nossa evolução vai passar por isso, né? Só que hoje é preciso tomar muito cuidado, né? Aliás, com qualquer regime, com qualquer coisa assim, nós precisamos tomar muito cuidado, porque mexe profundamente com as emoções. Mesmo parar de comer carne, né, que os espíritos orientam, o próprio espírito Alexandre no livro Os Missionários da Luz, mas mesmo isso nós precisamos ainda fazer de um modo muito cuidadoso, né? Qualquer regime tem que ser de um modo muito cuidadoso, senão há mudanças emocionais perigosas, né? Nós temos que estar muito bem ajustados ao nosso corpo, tá? Senão nós podemos mudar, podemos nos colocar em situação de risco. Né? Então, Allan Kardec fala aqui, né? Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos, né? Doenças, todas essas coisas vão desaparecer também. Vai ser menos sofrida a nossa vida, né? Ainda bem, né? Vai diminuir menos remédio, né? Nós vamos ter menos remédios, menos tratamentos, porque vai diminuir a necessidade, né? Lá os homens desconhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Tá vendo? Quer dizer, nesses mundos superiores, né, que um dia o planeta Terra vai ser também, os homens desconhecem as paixões más. Já aprenderam a viver de uma forma que não cultivam mais as más paixões, os vícios, por exemplo, né? As obsessões, as manias por determinadas coisas, os pensamentos fixos, né? Gerando essa fixação aí negativa, né? Oi, Ana, um beijo. Então vai chegar um dia que nós não teremos mais isso também, né? Porque é um desequilíbrio da mente, né? Da emoção. Então não vai haver tanto ódio, inimigos uns dos outros, não vai haver isso, né? Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Né? Porque não há mais ilusões, né? A influência da matéria será menor sobre nós, a influência da matéria será menor sobre nós. Então a parte sexual, por exemplo, né?
As pessoas não vão ser movidas apenas pela sede sexual, elas vão ser movidas pela afinidade pura, pelo sentimento sublimado. Então, as traições, os ciúmes, tudo isso vai diminuir também, tudo isso vai diminuindo com o tempo, conforme o espírito vai prevalecendo sobre a matéria, né? A verdade sobre as ilusões, a realidade, os objetivos espirituais sobre objetivos materiais. Então as ilusões vão se desfazendo, e com as ilusões se desfazendo, todos esses problemas aí vão sumindo também, né? E passa a prevalecer a justiça, o amor e a caridade. Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento da nossa existência terrestre. Né? Estão vendo, pessoal? Tudo isso cede com a influência da matéria. Tudo isso cede, né, junto com a diminuição da influência da matéria. Né? Então, inveja, orgulho, egoísmo, tudo isso vai ceder também. Vamos para a pergunta 986. Pergunta 986, do Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec indaga aos Espíritos. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Tá? Então vamos entender o que Allan Kardec está perguntando. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Aqui a princípio até não dá para entender muito bem o que Kardec quis dizer, né? Dá para a gente fazer uma hipótese, sem ler a resposta a princípio, né? Depois a gente lendo a resposta vai dar para entender melhor. Mas a princípio, a gente lendo essa pergunta assim, a gente não entende direito o que Kardec quis dizer. Até porque Kardec foi entendendo melhor os conceitos que os espíritos traziam, conforme ele foi fazendo as questões, e a gente percebe que algumas associações que hoje nós fazemos, porque nós temos uma visão mais ampla até do que os espíritos trouxeram depois, Allan Kardec ainda não fazia certas relações. E aqui não é nenhuma ofensa a Kardec que a gente está fazendo, pelo amor de Deus, hein, pessoal? Aqui é só entendendo o contexto que Kardec vivenciou, a época, o momento, e que ele também ajudou a construir a base do espiritismo. Então não havia espiritismo antes dele, né? Ele aprendeu com os próprios espíritos. Hoje nós temos o conforto de pegar o Livro dos Espíritos, de pegar o Evangelho, de pegar André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel e tal, e fazermos relações que ele não teve condição de fazer na época. Né? Então isso é uma coisa clara, né? Isso não é nenhum demérito para Kardec. Né? Só que nós temos que analisar isso nas questões que ele propõe. Né? Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena, né? Quer dizer, talvez aqui ele esteja dizendo que ele já alcançou um progresso maior aqui na matéria, na Terra, no nosso planeta, por exemplo. Né? Talvez seja isso que ele esteja dizendo. Ele pode reencarnar alguma vez no mesmo mundo, depois que ele já fez esse progresso? Vamos ver o que os espíritos vão responder. Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão. Pode ele próprio pedir-lhe seja dado completá-la em nova existência. Mas então já não está sujeito a uma expiação. Então, vamos dizer assim, aqui talvez seja outra ideia. Né? Vamos acompanhar o que os espíritos responderam, talvez dê para a gente entender melhor a questão. Né? Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Quer dizer, o espírito foi bem nessa encarnação. Ele progrediu alguma coisa nessa encarnação aqui. Conseguiu avançar, né, de uma forma relativa, mas conseguiu. Ele pode reencarnar no mesmo mundo? Nós sabemos que sim. Né? Nós temos quantas encarnações forem necessárias. Nós temos quantas encarnações forem necessárias no mesmo mundo, para alcançarmos a evolução que é possível nesse mundo. O quanto é possível alcançarmos de evolução nesse mundo?
Nós podemos reencarnar aqui enquanto for necessário, enquanto nós pudermos ganhar alguma coisa em termos de evolução nesse planeta. Né? Então, vamos ver aqui, continuando na pergunta e na resposta aqui dos espíritos, né? Peraí. Aqui eles disseram aqui, né? Sim, ele pode reencarnar no mesmo mundo desde que não tenha logrado concluir a sua missão. Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão. Tá? Então, vamos pensar assim, que é um espírito que ainda tem que trabalhar, que tem que adquirir, tem que colaborar, ele ainda não cumpriu com a sua missão integralmente. Então ele vai reencarnar ainda para continuar. É que tem vários tipos, né, pessoal, de situações. Por exemplo, a gente tem a informação de que espíritos da ordem do Francisco de Assis, por exemplo, eles podem reencarnar em prazos não menores do que 500 em 500 anos. A gente vê essa informação na obra do André Luiz. Espíritos de uma ordem mais elevada, eles não têm permissão de reencarnar a não ser em prazos no mínimo de 500 a 500 anos. Então, essa é uma situação. Tá? Eles ainda precisam reencarnar? Talvez não precisem mais, mas eles vêm por amor, uma missão, eles vêm concluir um trabalho deles de ajudar a humanidade. Então, você pega o caso de Jesus. Jesus, ele, para a evolução dele, precisaria reencarnar? Provavelmente não, certamente não. Né? Jesus, ora, se Emmanuel fala que há 5 bilhões de anos, no mínimo, há 5 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava se formando, Jesus era o espírito que estava presidindo a formação da Terra. A Terra tem, em cálculos aproximados, em torno de 5 bilhões de anos. Diz Emmanuel que Jesus já era um espírito puro. Há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Vai saber o quanto antes disso ele já era um espírito puro, né? Vai saber o quanto antes disso. Mas só pensando em termos de idade do planeta, Jesus já era um espírito puro. Né? Provavelmente ele já era um espírito puro muito antes da Terra, né? Só que ele ganhou a incumbência, né, de presidir a formação do planeta Terra. Né? E Emmanuel fala a respeito disso no livro A Caminho da Luz. Né? Então, certamente Jesus não tinha nada o que aprender no nosso planeta. Inclusive aquela história de que Jesus, quando criança, ele, né, ficou aprendendo, foi para o Egito aprender com esse, aprender com aquele. Pessoal, com todo respeito, isso não tem muita lógica. Que ele foi aprender com os sábios daqui, com os sábios dali. Jesus, primeiro que Jesus não tinha nada que aprender com a gente, né? Jesus não tinha nada que aprender com a gente. Não é, Maria? O pessoal gosta dessa história, que Jesus foi aprender com os essênios, foi aprender com... No máximo, ele pode ter recordado alguma coisa, né? Em contato com certas culturas, no máximo, mas... Né, que Jesus foi aprender com sábios isso aí é colocar Jesus como menor do que outros sábios, né? Exatamente, Diana, com 12 anos ele estava dando aula aos sábios, né? Aos fariseus lá na sinagoga, então, no templo de Jerusalém, né? Então, Jesus, conta Humberto de Campos, né, que quando ele era pequenininho, Maria foi visitar a Marta, né, a Isabel, desculpa, né, Isabel, que era a prima dela, que era mãe do João Batista, né? E ela foi visitar a Isabel e as crianças ali, Jesus e João Batista, Humberto de Campos que conta isso, né? Jesus ao lado de João Batista, ambos olhando a planície lá embaixo, porque eles estavam, a Isabel morava numa região mais alta, né, mais elevada.
E Jesus estava como que orientando João no trabalho a fazer. Como é que seria a missão de ambos ali? Quando os dois eram crianças. Né? Então, você sabia inclusive por que se usa, a gente chama de fogueira de São João? Vocês sabem por quê da história da festa junina lá, fogueira de São João? Vocês sabem? É a fogueira, diz que a Maria tinha combinado com a Isabel, como as duas estavam grávidas, tal, né? Mais ou menos na mesma época, né? João Batista era um pouco mais velho do que Jesus, né? E a Isabel, ela era mais velha também. A Isabel e o Zacarias, que era o seu marido, eles eram ambos mais velhos, né? Então foi uma gravidez de risco, vamos pensar assim, né? Ela era mais velha e tal, e acabou ficando grávida, eles nem acreditavam que isso seria possível, e ela acabou ficando grávida, né? E aí ela combinou com Maria que qualquer eventualidade que tivesse, qualquer dificuldade, ela faria uma fogueira. E como ela ficava num local mais elevado, um monte mais próximo ali de onde Maria morava, Maria poderia ver a fumaça, né? E aí ficou sendo tradicionalmente conhecido como a fogueira de São João, né? Que seria a fogueira que a Isabel usava para se comunicar com Maria. Né? Diz a lenda, diz a lenda, né? A famosa fogueira de São João. A festa junina é uma festa de cunho religioso, né? De cunho religioso. Vamos ver aqui onde nós paramos aqui. Ó. Tá, e a resposta dos espíritos. A pergunta, né, 986. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão. Pode ele próprio pedir-lhe seja dado completá-la em nova existência. Mas então já não está sujeito a uma expiação, tá, pessoal? Porque aqui é diferente. Se um espírito vem em missão, ele já alcançou algum progresso considerável, ele vem concluir a sua tarefa, ele é designado para concluir a sua tarefa, ele pede para concluir a sua tarefa, ele não vem mais como um espírito em expiação. Ele vem passar por provas ainda, né? Sempre quando ele está evoluindo, né? Quando ele está ainda desenvolvendo virtudes, ele passa por provas que ajudam a desenvolver essas virtudes e se constitui uma missão porque ajuda a elevação do planeta, né? Os espíritos, a gente pega na obra do André Luiz, a gente vê assim, que basicamente tem dois tipos de reencarnação. Basicamente, assim, o mais próximo de nós, tá? O mais próximo de nós, dois tipos de reencarnação. A primeira, que eles chamam de um esforço, uma reencarnação de esforço meramente evolutivo. É até interessante o termo, né? Mas é assim que os espíritos falam. De um esforço meramente evolutivo, uma reencarnação de esforço meramente evolutivo. O que quer dizer esse meramente evolutivo? É uma reencarnação que implica apenas em aquela pessoa que está reencarnando, ela evoluir alguma coisa. Ela se aprimorar de algum modo. É algo mais fechado nela. É algo que é um esforço ainda inicial e que a vida dela é apenas para algumas tentativas evolutivas no campo pessoal. Tá? E um segundo tipo de reencarnação é uma reencarnação que tem impacto no meio social. Não é uma reencarnação meramente de esforço evolutivo pessoal. Ela tem um impacto no meio social. Vocês podem ver na obra do André Luiz que é uma reencarnação muito melhor elaborada, muito mais complexa, muito mais delicada,
muito mais cuidadosa por parte dos espíritos. Porque a pessoa não vem apenas para a evolução de si mesma, ela não vem apenas para andar alguns degrauzinhos na sua evolução, ela vem para gerar um impacto na sociedade. Então ela vem, porque ela vai ter função na vida das outras pessoas também. Ela vai ter uma função muito importante na vida das outras pessoas. Né? E por isso ela vai ter uma reencarnação muito mais elaborada, muito mais cuidadosa. Por quê? Porque a programação dela se entrelaça com a programação de um monte de pessoas. Tem uma porção de pessoas que tem a sua programação vinculada à programação daquela pessoa. Porque vão precisar da informação que aquela pessoa vai passar, do instrumento de cura que aquela pessoa vai criar, do aparelho que ela vai produzir, entendeu? É uma pessoa que vai ter um impacto na sociedade muito grande. Ou um impacto, um determinado impacto na sociedade. Né? Aí depende o tamanho da programação, depende da evolução daquela pessoa. Tá? Mas essas, por exemplo, você pega um professor tem um impacto na sociedade considerável. Não é? Um professor tem. Pode ser um professor primário, pode ser um professor universitário, mas tem um impacto na sociedade. Vai influenciar diretamente na vida de muitas crianças. Não é? E por isso, inclusive, devia ser melhor valorizado, né? Os professores, né? A Maria, que lindo, tipo comprometimento com muitas pessoas. Não, ela pode até ter comprometimentos e ter necessidade de fazer o bem para pagar algum mal, pode até haver alguma coisa assim. Mas ela vai ter, pelas conquistas que ela já conseguiu executar no campo da intelectualidade, no campo da moralidade, no campo da vivência, ela já tem possibilidade de auxiliar a sociedade. Ela não vai viver só para si. Entendeu? Tentando evoluir de alguma forma só para si mesma. Ela vai tentar ajudar, ela vai tentar evoluir ajudando a sociedade. Então é um tipo de reencarnação que os espíritos consideram muito mais importante, muito mais cuidadosa é a programação dessa reencarnação. Tá? Os professores, né, Cida? Então. Deixa eu ver aqui. Então, lógico, né? Nós criaturas medianas que somos, né? Nós podemos vir com uma determinada missão de produzir alguma coisa, podemos, né? Os espíritos até falam assim, olha, quando o ser humano, quando a criatura reencarnada perde o caráter missionário da sua reencarnação, praticamente perde a utilidade na Terra. Se acomoda. A gente vê esse conceito, olha que interessante. Então, missão não é só a missão de um espírito da ordem, do espírito super evoluído, não. Nós também temos pequenas missões. E quando nós perdemos o caráter missionário da nossa existência, praticamente a nossa vida se torna inútil. Assim dizem os espíritos. Porque é importante esse caráter missionário da nossa vida. Mesmo que seja uma missão pequena, olha, eu tenho a missão de transformar minha casa num templo divino, num templo de amor. Olha, é uma missão. Tenho a missão de ajudar meu marido, tenho a missão de ajudar a minha esposa, tenho a missão de ajudar os meus filhos, de ajudar na minha casa espírita. Eu tenho a missão de gerar um impacto positivo na sociedade. São missões. O tamanho que vai ter vai ser o tamanho da minha condição, do sentimento que eu traga, do meu idealismo. Tá? Então, nós podemos ter, cada um de nós tem a sua missão. Ninguém veio à toa na Terra. Cada um de nós tem a sua missão. E muito do sucesso que nós obtivemos na Terra tem a ver com conseguirmos entender qual é a nossa missão no planeta. No Evangelho fala, observa o que foi dado para você de instrumento. A tua missão tem relação com os instrumentos que você tem.
uma pessoa que você tem um amor maravilhoso. Então a missão é amar. Você tem um conhecimento, a tua missão é ensinar. Você tem dinheiro, a tua missão é ajudar o progresso através do dinheiro. Não que uma coisa exclua a outra, né, pessoal? Uma coisa não exclui a outra. Nós podemos andar nessas várias áreas aí, né? O amor, o conhecimento, o dinheiro, o trabalho, né? Mas cada um deve fazer a sua reflexão, né? Qual que é a minha área prioritária, né? Qual é a área que eu posso me desenvolver e ajudar a sociedade naquela área, né? Nós podemos cada um verificar as suas vocações, as suas condições pessoais, né? Ah, Maria, é assim, Ali, a nossa família, por exemplo, né? Não podemos ficar dormindo, temos que acordar para a vida. Ela passa rápido, né? Isso mesmo, né? Darmos o melhor exemplo, né? Vivenciarmos essas possibilidades da melhor forma possível, né, Maria? É isso aí. Pessoal, já quase 9 horas, né? Nós vamos passando aí para Maria, para nós partirmos então para o encerramento dos nossos estudos de hoje, tá? Então, um grande abraço a todos, tá? Fiquem com Deus, o Allan Kardec, a Maria, a Isabel, a Carmen, a Cida, a Diana, o Joel, Ligeira, a Maramiga, a Márcia Cortes, a Florzinha, a Regina, a Sil e a Zélia. Tá? Um grande abraço e todos que vierem também a ouvir depois do material gravado, fiquem com Deus, tá? Que Jesus abençoe a todos. Até mais, pessoal.